Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e aqui estamos nós, mais uma vez, para a nossa leitura, e hoje será o capítulo de número 8 do livro de Apocalipse. Vamos falar sobre a abertura do sétimo selo. E também nós temos aqui as trombetas, as quatro primeiras trombetas. Nós vamos ver o que representa cada uma dessas trombetas que serão acionadas. Eu irei fazer um estudo mais avançado com a igreja sobre o livro de Apocalipse, tá? Eu estava pensando, e aqui na minha estante eu tenho bastante material sobre Apocalipse, e já separei, selecionei o material que eu quero passar tanto para a igreja, como também eu quero sentar aqui e fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse. Esse estudo aí não é a leitura do livro, porque a leitura nós temos que ler os versículos e em alguns versículos nós paramos e explicamos. Só que Apocalipse não dá para apenas para ler e tentar explicar tudo, porque fica muito longo ler e explicar. Por exemplo, nós vamos ver aqui as quatro trombetas. Nós vamos ver que cada trombeta tem o seu significado, cada trombeta é, 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 representa algo que vai acontecer. E aí nós iremos dividir posteriormente o estudo de Apocalipse em pelo menos 10 lições, tá? Eu vou falar com vocês depois, tá? E nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Inclusive, eu estou em contato com uma boa editora e que eles têm como se fosse um livro, né, um manual para nós seguirmos com base nesse manual. Vai ser muito legal porque não apenas você vai me ouvir falar, mas quero que você tenha esse material para você poder acompanhar. Olha que interessante, né? Você gostaria de acompanhar comigo? Aí vamos dizer, eu estou aqui fazendo a leitura, o estudo, e você aí em casa tem a revista para poder acompanhar. Inclusive, eu estou até com a revista aqui, ó, dessa editora aqui. Estou examinando, né? Porque também não posso dizer que é bom se eu não examinar. Então, estou examinando e até aqui gostei, não tenho crítica, não tenho nenhuma dúvida quanto ao trabalho da editora. Então, acredito que vai dar para a gente fazer o nosso estudo do Apocalipse baseado nesse livro aqui dessa editora, tá? Aí eu falo para vocês depois como é que você faz para ter o livro, ou a gente manda para você. Vamos ver, nós vamos dar um jeito, né, de fazer. Aqueles que quiserem, né, a gente dá um jeito de mandar para você o livro, né, e aí você, é, enfim, vai podendo acompanhar conosco, tá bom? E aí eu faço na igreja, sento aqui, eu gravo aqui também, especialmente para vocês de casa. E aí, se você quiser, nós criamos uma forma de mandar o livro para você e você acompanha conosco aí. Vamos ver então. Ah, diz assim, capítulo 8 agora. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Ok, tá? E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Vocês perceberam aqui que no capítulo 7 nós vimos também falando sobre a oração dos santos levadas. E aqui, mais uma vez, a oração dos santos. Por quê? Porque
os santos foram mortos por causa, tá, da perseguição, tá, da perseguição. Então, o santuário de Deus se abriu, a arca da aliança foi vista neste santuário, tá? E aqui nós vamos entender que a incredulidade e a idolatria imperava naquele tempo na vida das pessoas, só que a justiça de Deus veio sobre a face da terra. Então, este selo aqui que foi aberto, tá? Este selo representa exatamente o juízo de Deus começando, tá? O juízo de Deus dando início sobre a humanidade, tá? E, com certeza, esse juízo também podemos chamar de o derramamento da ira de Deus sobre a terra, tá? O juízo de Deus sobre a terra. Tá? Então, o sétimo selo aberto representa o quê? O juízo de Deus começou. E então, dentro desses 7 selos, houve-se as trombetas. E cada trombeta que foi acionada, um acontecimento tomou lugar sobre a face da terra, é o que nós vamos ver. Você precisa imaginar que nesse período aqui, tá? Nesse momento aqui, o mundo está vivendo na idolatria. Você que está me assistindo, você não pode pensar que esse mundo aqui, do qual estamos falando, está um mundo religioso, buscando a Deus, adorando a Jesus, lendo a Bíblia, não. Aqui nós estamos falando de um mundo muito pior do que nós estamos vivendo hoje, porque o tempo vai passando e a humanidade vai, cada dia, ficando pior. Tá? E no período, esse período aqui, é um período em que a humanidade está vivendo totalmente sem Deus, totalmente afastados da presença de Deus, vivendo cada um para si, buscando mais as coisas materiais e correndo atrás da idolatria e do seu bel prazer. Por isso que me preocupa quando o cristão não busca conhecimento da parte de Deus. Se você não buscar conhecimento da parte de Deus, pode ser que você esteja nesse dia aqui sendo enganado pelo próprio anticristo, que vai proporcionar uma vida de paz, de prosperidade a princípio sobre a face da terra. Agora nós vamos ver as trombetas, as primeiras 4 trombetas. Vamos ver cada uma delas, o que aconteceu quando elas foram acionadas. Vamos então ver agora as primeiras trombetas, verso número 6. E os 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo, verso 8, tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus, dos navios. Imagina, acontece uma tragédia no mar, assim como o espaço aéreo tem muitas aeronaves sobrevoando agora, no mar também nós temos aí muitos navios, né? E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E aí, o que aconteceu? O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Absinto quer dizer amargo. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amarga. Então você vê que essa trombeta terceira, ela caiu sobre os rios. E o quarto anjo tocou a sua trombeta,
e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e ficasse semelhante à noite. Que coisa. Verso 13: Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, das 3 anjos que estão por tocar. Então, aqui nós vimos tocar as 4 trombetas, tá? As 4 trombetas. Mas, como diz aqui o versículo 13, as outras 3 trombetas que estão por tocar vai ser muito pior do que o que já aconteceu. Primeira trombeta que João viu traz granizo e fogo misturado com sangue. E aí, Deus soberano e majestoso está no comando e o juízo começou. Né? Aqui o juízo começou. Tá? E é claro que aqui a imagem de fogo, sangue, são significativos, né? E como resultado desse fogo, desse sangue, a terça parte da relva foi queimada. Aí nós temos a segunda trombeta. Esta destrói a terça parte do oceano, e foi causada por um objeto aterrorizador, como um monte de chama, sabe? Quando João viu isso cair no mar, os resultados foram devastadores, pois 1/3 do mar se transformou em sangue e 1/3 das criaturas do mar e dos navios é destruído. Então você percebe que na segunda trombeta, além do dano causado no mar, nós temos também um dano causado na economia mundial, porque uma terça parte dos navios também são destruídos. Vamos para a terceira trombeta, e aí, como a grande estrela que caiu do céu, e essa estrela ardente cai sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Aqui as pessoas não têm mais água para beber. A terça parte da água já não é mais potável. Aí vem a quarta trombeta. Na quarta trombeta, que está no versículo 12, Deus fere os luminares, afetando 1/3 do dia. Assim sendo, tanto o dia quanto a noite ficaram igualmente sem luz durante 1/3 do período deles. Na terceira trombeta aqui, os rios afetados, talvez naquele tempo se falava das fontes, pensando lá nas fontes de Israel, mas eu acredito que quando a terceira trombeta tocar, os rios, né, mesmo onde não tem oceano, uma parte dos rios serão afetados com o toque da terceira trombeta. E agora você imagina, de repente, viver um tempo sem luz. Misericórdia, né? Aqui é o seguinte, qual que é a mensagem dessas trombetas? A quarta trombetas, por exemplo, as 4 trombetas. O que significa o que nós vimos até aqui? Você percebeu que o mundo foi abalado? Você percebeu que Deus está chocando o mundo? Então, ai daquelas pessoas que vivem somente para o mundo e não vivem para Deus, né? Coitado das pessoas que fazem a escolha dela, a escolha que ela tem é de viver para o mundo. Nós não temos que viver para o mundo, nós temos que viver para Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque tudo isso que está por acontecer, se você estiver agora vivendo com Deus, o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai te livrar de tudo isso que está por acontecer. Nenhum cristão verdadeiro e fiel vai passar por isso aqui. Nenhum cristão que ama a Deus de fato e de verdade vai passar por isso aqui, tá? Toda essa tribulação de morte, de angústia, de tristeza será para aqueles que viveram sem Deus, sem amor no mundo. Vamos orar. Querido Pai Celestial,
Muito obrigado, nós estamos entendendo a tua palavra, crescendo nela, vivendo por ela e caminhando com ela. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Agradecer pelo fato de nós estarmos caminhando, aprendendo, cada dia viver mais na presença de Deus. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nos dê a direção, nos dê a graça, nos ensina a andar com Deus, a viver com Deus. Nos ensina, Senhor, a não esperar somente nessa terra, porque se nós esperarmos somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Ah, nós queremos te amar, te servir, te amar e te dar a honra, a glória, o louvor que é devido. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. Vamos amanhã continuar. Aí nós vamos ver aqui. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Porque ainda faltam 3 trombetas para serem acionadas. E aí nós vamos ver no capítulo 9 de Apocalipse o que é que aconteceu quando essas 3 trombetas foram acionadas. Não perca nosso próximo devocional. Deus abençoe. Até amanhã.